Bom dia! Hoje é o dia 73, onde nós vamos fazer o resumo do capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Bom dia! Essa live está sendo gravada por mim antes das minhas férias para deixar pronta para você poder assistir no dia certinho, para não falhar nenhum dia da leitura do livro de Eclesiastes. E ontem nós terminamos o capítulo 3 e hoje eu quero fazer um resumo, como faço todos os capítulos no final, no encerramento de cada capítulo. Então, decide o que você quer fazer da vida. Vem? Pronto. Então ele vai assistir aqui com a gente. Pronto, ele quer ver aqui. Pronto. Tá bom? Tudo bem? Podemos seguir? Então, nesse capítulo 3, Salomão nos conduziu pela dança dos contrários, né? Nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir, abraçar e afastar, amar e odiar, guerra e paz, etc, etc. Cada verso é como se fosse um mosaico que, visto isoladamente, não tem nenhum sentido, ou é um sentido fragmentado, mas se a gente olhar de cima, olhar de longe, a gente vai perceber que se trata de um único tecido sistêmico, né? Onde tudo encontra seu lugar e tudo encontra o seu tempo, né? Na visão de Hellinger, o movimento da vida não é linear, não é uma linha reta que vai de A para B, né? Ele é ondulatório e ele é circular, né? Então, o que significa isso? Que quem vem de trás empurra quem está na frente, e aquilo que parecia perdido retorna de outra forma. Então tá aqui, você segue na vida, faz o contorno todinho redondo e aí você volta para cá, só que já com outra experiência de vida, com outro olhar. Portanto, isso aqui parece ter outra forma, né? Então, nos grupos de constelação a gente vê muito isso, que muitas vezes tem coisas que a gente julga que não tem o menor sentido. Por que isso está aqui? E aí a gente acha um lugar para aquilo no conjunto da constelação, né? É muito bonito de ver. Então, aquilo que parece que não tem sentido, tem sim sentido e tem sim um lugar. Como esse bichinho aqui, ele acha que ele tem que ficar no meu colo. E é assim que vai ser. Também a gente olhou para os filósofos, o que eles falavam sobre isso, sobre essa experiência de vida, sobre esses opostos, né? E aí eu trouxe durante essa leitura desse capítulo 3 a voz de Heráclito, que diz: tudo flui, nada é fixo, tudo se transforma. Lei de Lavoisier, tudo se transforma. Spinoza, também a gente trouxe Spinoza, que nos lembrava que alegria e tristeza não são opostos a serem eliminados. Alegria ninguém quer eliminar, mas a tristeza sim. Mas sim que são forças, que são potências que nos afetam quando elas se movimentam. Isso Spinoza nos ensinou, né? Nietzsche, eu li esse capítulo dele de Amor Fati, que é o amor ao destino, né? E aí Nietzsche nos convida a dizer sim também para aquilo que nos dói, né? É dizer sim. E a Simone Weil escreveu que com o tempo os opostos é um modo como Deus nos educa para a eternidade. Quando Deus nos faz olhar para os opostos, dor, alegria, né? Perdas, ganhos, construção, desconstrução, ele está nos educando para a eternidade. Seu olhar espiritual de Simone Weil. Mas Salomão tem uma linguagem poética e uniu tudo isso que os filósofos estão falando. Então, a sabedoria de Salomão não está em escolher um dos lados,
não está em escolher um dos polos, mas em reconhecer que a vida pulsa numa alternância entre eles. Então, por isso que a gente diz que a vida é ondulatória. Então, nesse momento, eu estou aqui super feliz, vivo esse momento de felicidade, mas com a consciência que ele tem início, meio e fim, e que vai ter um momento que vai ter uma descida. E eu espero que essa descida não seja muito drástica, mas uma descida suavezinha, e que também vai ter um início, meio e fim, em seguida vai ter uma subida novamente, e depois uma descida nova, entendeu? Que a vida é ondulatória. Essa alternância entre essas forças, essa sabedoria que Salomão está nos ensinando nesse capítulo 3. Né? Também buscamos na literatura e na arte confirmações dessas afirmações do Salomão e encontramos na peça de Hamlet, escrita por Shakespeare. Hamlet nos mostra a impossibilidade de escapar do tempo. Os ciclos de vingança, tem ciclos de amor, tem ciclos de morte e eles se repetem. Vida circular. Isso aparece em Hamlet, né? Também no livro de John Steinbeck, As Vinhas da Ira, ele ensina que o plantar e o colher são dramas coletivos, não é de um único indivíduo, não é de uma única fazenda, de um único homem plantando, mas aquele único homem plantando afeta todos os outros que estão plantando naquela área. Então, são dramas coletivos. E quando a colheita não vem para um, ela não vem para nenhum deles, né? E toda a comunidade sofre, mas também se fortalece com esse sofrimento. Muito bonito o livro. E daí, falamos de filmes. Falamos do filme A Vida é Bela, onde aquele pai tenta minimizar o horror da guerra para o filho não ver o horror, né? Então, ele tenta... ele coexiste a dor dele, né, com o riso da criança, do filho dele, né? E isso lembra muito o verso do Salomão que diz tempo de chorar e tempo de rir, né? Tem um tempo para tudo. No livro A Árvore da Vida de Terence Malick, a gente vê a poesia visual da infância, né? Da perda da infância, da reconciliação. Quase um filme do Eclesiastes, vale a pena também, né? E também no filme Interestelar, é mais recente esse filme, muito interessante, muito bom, recomendo. Eu vi, acho que tem, não sei, é tanto filme que eu vejo, mas não sei, mas acho que foi o ano passado ou há 2 anos. Interestelar, muito bom, procurem. Ele mostra a alternância entre separação, reencontro, entre o tempo humano e o tempo cósmico, porque ele fica lá no cosmos, enquanto os humanos aqui na Terra tem uma diferença de tempo gigante, né? E aí vem a pergunta de Salomão. Qual é o proveito do trabalhador naquilo que ele trabalha? Nesse filme, magistralmente, ele mostra o proveito do trabalhador naquilo que ele trabalha. Lindo filme, super, super recomendo, né? E eu lembro também uma constelação onde uma moça veio se queixar que o pai nunca teve presente na vida dela. O pai dela foi embora quando ela era pequena, nunca mais ela soube do pai. Então, colocamos isso no campo. E aí, eu coloquei as ordens todas ali presentes, e ela conseguiu ali, ela teve um insight de que o fato essa ausência do pai, né, é muito paradoxo, foi uma forma de presença, porque essa ausência do pai moldou as escolhas dela, né? E ali estava a força e até a compaixão dela pela vida e pelas pessoas. Então, não é que eu
tentei justificar a dor que ela estava sentindo, mas eu quis mostrar para ela poder reconhecer que tem um tempo para todas as coisas e que tem uma coisa maior, uma força maior que rege as nossas relações, né? Eu lembro que quando eu mostrei isso para ela, ela começou a chorar e perguntei se você está triste, ela falou, não, estou super, super aliviada. Então ali é a história de Salomão que nos ensina que temos tempo de abraçar e tempo de se afastar, e que ambos fazem parte da vida, né? Eu tenho uma história parecida dessa moça, por isso que foi suave para mim conduzi-la por esse caminho, porque meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, depois eles voltaram a ficar juntos, depois se separaram de novo quando eu tinha 10. Então tive uma ausência pequena entre os 5 e os 10, de uns 3 anos, e dos 5 aos 8 eles ficaram separados, voltaram dos meus 8 aos 10 e depois eu nunca mais soube do meu pai. Então, a ausência do meu pai, me identifiquei muito com essa moça. E por isso que eu pude mostrar para ela o caminho, como essa ausência, na realidade, foi uma presença nas minhas escolhas de vida, no que eu escolhi fazer na minha vida, como eu segui na minha vida. Escolhas de família, de ter filhos, do trabalho que eu faço. Tudo isso foi devido à ausência, que era uma presença constante na minha vida. Interessante, né? Então, as perguntas que eu faço hoje para o grupo, fechando o capítulo 3, será que teve algum ciclo na sua vida que você resistiu em aceitar? Alguma perda, alguma separação, um silêncio, que você resiste, não vou aceitar isso? Nossa, várias vezes, né? A gente não aceita, e quando a gente não aceita, a gente sofre. E a partir desse pensamento, será que teve algo que agora você pôde observar depois disso que nós lemos aqui no capítulo 3, que teve seu tempo, isso aconteceu, eu vivi isso, e teve o tempo certo. Mesmo que parecesse sem sentido naquela época, hoje, quando eu olho para trás, estava tudo certo. Eu vejo isso muito. Será que isso acontece com você também? E agora o mais difícil, com tudo isso que nós aprendemos com o Salomão até esse momento, o que será que a gente pode tentar viver no presente sem tentar controlar o futuro? Porque o Salomão diz assim, você planta as sementes agora, mas você não sabe se você vai colher, se o que você está plantando é para você colher ou para outros colherem, né? Será que dá para a gente viver assim? É uma possibilidade e um grande desafio, né? É isso. Então, eu sei que já falei que essa meditação, que essa live está gravada. Nós vamos para a meditação final. E eu peço para você, se você puder compartilhar essa live com mais pessoas. Uma amiga me perguntou assim, mas por que você faz essas lives todo dia? Você está conseguindo mais seguidores? E eu falo, a intenção não é conseguir seguidores para mim. A minha única intenção é estudar o livro de Eclesiastes do ponto de vista sistêmico, olhar o que os filósofos têm a ver com aquele verso daquele dia, ver se tem algum romance, alguma coisa na literatura que também tem a ver se tem algum filme que representou isso que o Salomão está dizendo, para a gente ter um quadro global daquilo, né? E às vezes eu tenho também exemplos de constelações que eu já trabalhei e que eu trago. Então tudo isso é um estudo meu que eu compartilho com quem quer andar comigo. E eu sinto que tem tantas pessoas que podem se beneficiar desse estudo. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar, compartilha. E se você não tem tempo de ver o vídeo, porque é um vídeo longo de 15, 20 minutos, aqui em cima na minha bio tem um clipezinho que você clica, vão abrir vários links. Tem o link O Rei Salomão Cá Entre Nós. Você clica que você já vai entrar no grupo do WhatsApp e vai receber o texto da transcrição, resumo daquilo que eu falei aqui hoje.
Então, a leitura leva 1, 2 minutos no máximo. Então, é bom começar o dia lendo um sábio como o Rei Salomão. Para mim, está sendo transformador. Espero que para você também. E espero que mais pessoas possam se beneficiar. Tá? Não tem nenhuma intenção a não ser esta. Estudar juntos o livro do Rei Salomão. Vamos para a meditação, então? Então, vamos fechar os olhos. Inspira. Solta o ar bem devagarzinho pela boca. Imagina que você tem um tear. Não sei se vocês já viram um tear. Um tear é assim, entram vários fios e você tem uma programação que você programa, esse fio vai para cá, aquele fio vai para lá, aqui eles se cruzam, aqui eles se separam. Tem toda uma programação que você prepara e você coloca ali no tear, e assim que você aciona, aquilo vai se repetindo e vai criando um tecido, né? Então tem muitos fios nesse tear. Tem fios dourados, tem fios mais escuros, tem fios mais vivos, com cores vivas, tem fios com cores desbotadas. Alguns fios estão um pouco soltos, outros estão bem firmes e se cruzam com firmeza. Olha, imagina esse cruzamento de todos esses fios. Respira. Imagina que todos esses fios estão formando um desenho. Enquanto você está tecendo, você não sabe o desenho que está sendo formado. Só quando você olhar de cima que você vai ver o que se formou. Por enquanto só está se formando, os fios estão se entrelaçando. E você diz no seu coração, ou em voz alta, se puder, você diz: tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E quando eu aceito o tempo da vida, e quando eu aceito o tempo da vida, eu encontro paz no meu próprio tempo interno. Eu encontro paz no meu próprio tempo interno. Respira. Assim a gente encerra o capítulo 3. E não é como se a gente estivesse fechando um livro, mas como a gente estivesse contemplando o jardim, como nós estamos agora, fechando o inverno, vai começar a primavera. Eu tenho em frente da minha janela uma amoreira que já está cheia de amora, todas elas verdinhas, cheia. Está mudando a estação. E eu estou observando essa mudança de estação da minha janela. Então, cada verso que nós lemos foi uma janela para a mesma paisagem, mas que está em transformação. Então, vamos ter a sabedoria de confiar que o tempo sabe mais do que nós. Vamos confiar no tempo. Ele sabe mais do que nós. Um beijo muito carinhoso. Nós vemos amanhã com o início do capítulo 4. Eu vou dar a preparação do capítulo 4. Até amanhã. Confie no tempo.